A gente já cantou, porque a Júlia é muito legal e topou cantar a música que eu pedi para ela. Mas eu queria pedir para você abrir sua mão assim e dizer: Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Amém? Amém, irmãos. O texto base da nossa reflexão de hoje é Salmos 16, verso 8. Pode abrir a sua Bíblia. Salmo 16, verso 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Amém? Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Antes da gente tirar férias, o Arthur falou: quando a gente voltar, eu quero que você pregue um domingo. Então, antes das férias, isso foi em maio, eu já sabia que em julho eu ia ter que pregar. E foi bem rapidinho, assim, quando o Senhor me deu o coração da mensagem, eu entendi: beleza, Deus quer que eu fale sobre isso. Mas até eu chegar aqui foi um longo trajeto. Eu quero falar hoje, se pudesse ter um título, esse sermão, eu diria que o título é a imagem do Senhor, a imagem do nosso Senhor. A gente pode, como cristão, se dedicar dia após dia para caminhar diante do Senhor, nas nossas disciplinas espirituais, na nossa busca pessoal, até na forma como a gente caminha moralmente. Mas a pergunta é: quem é esse Senhor? A gente busca andar diante desse Deus, mas quem é esse Senhor? E se você tiver um papel e uma caneta na sua mão, eu queria que a gente fizesse um exercício bem rápido. Porque isso tudo começou alguns anos atrás, na verdade. Quando eu comecei a meditar um pouco na forma como eu orava e como eu me relacionava com a Trindade. E eu percebi que as minhas orações, elas eram sempre orientadas para o Senhor ou para Deus, raramente para Jesus. Raramente eu dizia: Jesus, né? As minhas orações eram sempre Senhor, minha oração era sempre Deus. E aí eu me perguntei, na verdade eu creio que eu fui conduzida pelo Espírito Santo, a me perguntar por que eu não falava tanto o nome de Jesus nas minhas orações. Então, se você está com papel e caneta aí, eu quero pedir para você fechar os olhos rapidinho, fecha os olhos rapidinho. E quando eu falo a palavra Jesus, eu quero que você escreva qual foi a primeira coisa, a primeira imagem que veio à sua mente. Eu disse: Jesus, o que veio na sua mente? Escreve aí no papel, você não vai ter que compartilhar com a pessoa do seu lado. Beleza, obrigada, viu? Bem rápido. Anotou aí? Sim? Então tá, eu vou pedir para o João Pedro colocar uma imagem. Eu não pedi para você compartilhar com a pessoa do seu lado, porque aí às vezes a gente quer deixar bonito. Mas eu vou compartilhar com todos vocês o que vinha à minha cabeça quando eu falava Jesus. Não é exatamente essa imagem, porque eu não achei, obviamente, na internet a imagem exata que eu tinha. Mas era esse Jesus de colorir, assim. Na imagem que eu tenho na minha cabeça, ele está assim, de mãozinha aberta, só que ele tinha um cabelo preto, assim. Mas ele é de pintar. E aí, você pode achar meio preocupante, porque Jesus é Deus, e é preocupante. Mas tem uma parte muito bacana, que é o fato de que essa é a primeira imagem que eu tenho memória de ter de Jesus. E eu lembro quando ela foi, quando eu tive contato com essa imagem. Eu devia ter uns 3 ou 4 anos, na Igreja Batista do Bacaxiri, na Gago Coutinho. Faz muito tempo isso. Eu lembro das mesas verdes do Ministério Infantil e que a gente tinha que pintar esse Jesus. Então, isso é muito legal, porque, sim, Jesus é alguém que se deixa ser representado para que uma criança de 3 anos entenda quem ele é, entenda que ele é um homem, e ele não tem problema em ser vulnerável para eu pintar ele tudo errado quando criança. Isso é super legal.
tá? Então, se você é novo na fé, meu irmão, aproveita, vai colorir Jesus, entendeu? Porque quando a gente é criança, Jesus se deixa ser representado de uma forma que crianças entendam. Isso é maravilhoso. O ponto é que eu não tinha mais 3 anos, né? Eu tinha 27, 26, quando eu entrei nessa reflexão. E isso não foi uma falta de crescimento no meu discipulado. A minha igreja tinha a pessoa de Jesus muito centrada nas suas pregações. Evangelismo era um ponto central do nosso, assim, das pregações que a gente ouvia. Então, a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, Cristo é o Senhor, Jesus te ama. Gente, não foi falta de Jesus, assim. Eu aprendi que Jesus era o Cordeiro, era o Leão. Eu aprendi que Jesus era a razão da existência, era o centro das Escrituras. O problema não foi o discipulado. Vim para a presbiteriana, cresci teologicamente, enfim, tá? Então, não era a falta de conhecimento que eu tinha. O ponto é que a gente não se relaciona com os outros e com as coisas só a partir do nosso conhecimento e da nossa razão. Os nossos sentidos, eles estão... Pode tirar a imagem do Jesus de colorir, tá? Os nossos sentidos, eles estão aí para que a gente possa se relacionar e entender, e captar e compreender as coisas. Eu fiz uma pesquisa porque eu não sabia se ia ter alguma pessoa cega aqui, mas as pessoas cegas que nunca enxergaram nada, a memória das pessoas cegas normalmente tem a ver com sons. Então, se tivesse um cego no nosso meio, eu ia falar que som, ou que sensação, né, tátil, você como uma pessoa cega tem quando eu falo a palavra de Jesus. Por quê? Porque as sensações é o que nós temos para nos relacionar com as coisas. Então, apesar de eu ter crescido no meu conhecimento de Cristo, a imagem que eu tinha de Cristo ainda era o Jesus de pintar. E isso não acontece só, né, não aconteceu só na minha relação com Jesus. Minha mãe costumava dizer, e talvez até hoje, que quando ela ia me procurar na igreja, eu já era grande e ela ficava procurando uma criancinha. Porque essa era a imagem, a primeira imagem que ela tinha na mente dela era de eu bem pequenininha. Talvez, se você se lembrar de alguém que você estudou no colégio, você vai pensar nessa pessoa e você vai ter uma imagem. Mas se você encontrar essa pessoa na rua, essa pessoa não é mais aquela imagem que você teve. E isso só muda quando você está diariamente se relacionando com alguém. Você se lembra da imagem inicial, daquilo que você concebeu, da sua primeira memória com aquela pessoa. Mas se eu penso no Arthur, que é alguém que eu durmo, acordo, como, deito todos os dias, eu tenho várias imagens na minha cabeça que podem passar quando eu lembro dele. Vários sons, enfim, barbas, pelos. Mas o ponto é, a forma como nós vemos o nosso Senhor, a forma como nós imaginamos Ele, pensamos sobre Ele, influencia o que a gente espera dEle. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente lê alguns textos que falam sobre a fé, de heróis da fé, então eu fico pensando, gente, esses homens e mulheres, eles não estavam pensando no Jesus de colorir, quando eles estavam falando do Deus vivo. Eles não estavam falando desse Jesusinho, eles estavam falando de um Jesusão, assim. E algo que anos atrás o Senhor colocou no meu coração sobre o meu crescimento espiritual foi a seguinte mensagem: que quando a gente tem um filho e a gente pede para ele representar a família e ele apresenta um monte de rabiscos para a gente, ele tem 3 anos, a gente acha bem legal e põe na geladeira. Mas se o nosso filho tem 15 anos e a gente pede para ele desenhar a família e ele desenha um monte de rabiscos, isso é preocupante. Então, Deus falou sobre isso, sobre a minha fé, né? Sobre a ideia do leite espiritual, da gente comer carne, da gente crescer e amadurecer no nosso processo e na nossa relação com Deus. Só que aqui eu fui pega de surpresa. Porque eu falei, bom, eu cresci teologicamente, eu cresci no meu conhecimento do Senhor, mas a imagem de Jesus ainda é uma imagem infantil. Ainda é uma imagem representada num papel. No país que a gente está, majoritariamente católico, pode ser que muitos de vocês tenham visto a cruz, ou Jesus crucificado, Jesus ferido, ou Jesus morto. E eu não estou dizendo aqui contra a nossa exposição. Talvez eu tenha sido a pessoa que mais chorou na nossa exposição, porque eu sou realmente tocada por pela mensagem da cruz, pela mensagem do servo sofredor. A Carol sabe, eu chorei quando ela mostrou uma fotinha desse tamanho, assim. O ponto é
que Jesus, ele é o servo sofredor, que ele esteve na cruz, ele sofreu, ele padeceu, mas Jesus não está mais na cruz. Jesus não está mais ferido, e Jesus não está mais morto. Jesus padeceu, Jesus sofreu, Jesus se fez vulnerável, Jesus veio como uma criança indefesa, como um bebezinho na manjedoura. Ele cresceu, ele cumpriu seu ministério, ele morreu, padeceu. Mas, porque procuram entre os mortos aquele que vive? Os nossos corações queimavam enquanto ele nos falava das Escrituras. Porque olham para o céu, aquele que está subindo, da mesma forma que este subiu, esse descerá. Esse é o final das histórias dos evangelhos. Jesus está vivo. Então, a gente pode dizer que no final da Bíblia, Jesus está assim, vivo, ali, ressurreto. Ele está vivo hoje. E é por isso que retratar o Senhor, e não há pecado na gente tentar retratar o nosso Senhor. Mas o ponto é que o Senhor não foi criado, Ele sempre existiu. Então, a gente não consegue representar com inteireza a glória do Senhor. Paulo vai falar sobre isso quando ele está pregando para os atenienses. Ele fala como que a gente vai pegar ouro, prata, e a gente vai representar o nosso Senhor. Essas coisas são inferiores. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, então um comentarista bíblico vai dizer que a gente tem que pegar o que há de melhor em nós, para tentar, de alguma forma, ver o que há em Deus, o que há de melhor nessa criação que Ele fez à sua imagem. E a gente vai ver em Apocalipse, quando João está diante dos anjos e ele começa a chorar, porque começam a perguntar, quem será digno, né? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? E aí João começa a chorar, porque ele fala, não tem quem é digno e tal. E aí ele vê Jesus, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, assentado no trono. Hoje, quando a gente cantou Abre os Olhos do Meu Coração, eu nem tinha pensado na continuação da música. Ela fala, exaltado e bem alto, eu quero te ver exaltado e bem alto, eu quero te ver assentado num trono de glória, porque é nesse lugar que Jesus está hoje, gente. Jesus não está na cruz, padecendo, nem na manjedoura, chorando como um bebê. Ele está sentado num trono de glória e majestade e ele já é vitorioso. Ele já venceu a morte. Ele já venceu. A história já acabou. Ele já venceu. A gente está quase lá, gente. A gente está caminhando nesse lugar, mas Cristo já venceu. Ele está sentado num trono de glória. E eu acredito de coração que quando o exército todo de Israel estava vendo Golias e estava assustado com Golias, e Davi chega e olha para o gigante e fala, quem é este incircunciso que ameaça o exército do Deus vivo? Quem Davi tinha diante dos seus olhos? Porque quem escreveu esse salmo, tem o Senhor sempre diante de mim, Ele está à minha direita e por isso não serei abalado, foi o rei Davi. Ele estava diante do Senhor. Quem era esse Deus que Davi via? Para que o gigante Golias, um gigante filisteu, que amedrontava um exército inteiro, chegasse e falasse assim, quem que é esse cara? Incircunciso, ainda dá uma xingadinha. Né? Quem é esse cara? Quem Davi, diante de que Deus Davi estava? Ou Josué e Calebe, porque vocês entendem que é o jeito que é a fala? Não é tipo assim, não, Deus vai ganhar de Golias. Não, é assim, quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus vivo? Ou Josué e Calebe diante da terra, quando eles veem a terra, e eles falam assim, nós vamos devorá-los como pão. Nós os devoraremos como pão. Gente, eles não eram tontos, eles sabiam que eles não eram treinados, eles eram um bando de escravos que tinha saído do Egito, diante de uma cidade fortificada com um exército preparado. Porém, eles estavam diante do Deus vivo, do Deus de Israel. Então, eles não estavam diante de si mesmos, olhando em si mesmos as suas capacidades e atribuições. Eles estavam diante do Deus vivo. Então, eles falaram, nós vamos devorá-los como pão. Porque eles não vão lutar conosco, eles vão lutar com o Deus vivo. O ponto é que, e eu quero dizer especialmente para a nossa comunidade, é que tem muita gente no nosso meio que acredita que Deus é um Deus enganador. Que gente, sério, eu já cansei de conversar com pessoas que falam assim, nossa, eu ganhei um novo emprego, mas eu não quero comemorar muito porque vai que Deus tira de mim. Vai que Deus tira o meu emprego. Ou, não, eu estou vivendo uma maravilha no meu relacionamento, mas eu só estou esperando, porque
Deus vai puxar meu tapete e alguma coisa vai acontecer para Ele moldar meu caráter. Ou Deus vai me humilhar. Deus vai me humilhar para moldar o meu caráter. Ensinar humildade é diferente de humilhar. Se você caminha em pecado, se você está andando de acordo com os desejos do seu próprio coração, Deus realmente pode quebrar você para te trazer de volta. Pode fazer vir doença, perseguição, eu creio em tudo isso, isso é verdade. Ele pode fazer tudo isso para te trazer de volta. Mas, meu irmão, se você anda diante do Senhor, se você busca Ele dia e noite, se você está andando debaixo dos olhos dEle, sinceramente, quando você vai sair desse lugar, de achar que Deus está puxando seu tapete? Esse não é um nome do Deus de Israel. Esse é um dos nomes de Alá, gente. Alá, um dos nomes de Alá é Deus enganador. Vários teólogos vão dizer que Alá e o islamismo é a religião do anticristo. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas que seria uma cópia, enfim, da fé cristã. Mas, não vou entrar nesse ponto. Ninguém é para sair daqui chutando muçulmano, em nome de Jesus. Mas esse é um nome de Alá, esse não é um nome do Deus de Israel. Gente, essa é a voz da serpente que está ecoando nos nossos ouvidos, dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Porque isso não é só para nós hoje em dia que a gente está achando que Deus quer puxar o nosso tapete. Isso é para Israel, que tinha acabado de ser liberto do Egito, diante de um monte de maravilhas. Eles tinham visto 10 pragas, todos os filhos egípcios tinham morrido, os primogênitos. E eles saem da terra e a primeira coisa que eles falam quando eles veem o mar diante deles é: Deus trouxe a gente para morrer no deserto. Eles tinham acabado de vivenciar milagres com essa saída do Egito e eles já estavam, não, Deus enganou a gente. E ao longo do tempo inteiro que eles estão no deserto, eles vão duvidando do que Deus estava fazendo na vida deles. E o ponto é o seguinte, antes de Deus remover o povo do Egito, a palavra diz em Êxodo que Deus ouviu o clamor do seu povo, que estava em aflição. E por isso se levantou para libertá-los. E quando Moisés chega com essa mensagem para os sacerdotes da época, eles regozijam e falam, o Senhor ouviu as nossas orações. Então, se você está em sofrimento, meu filho, Deus quer te tirar desse sofrimento, Ele quer te tirar daí. E se você está sofrendo e você vai ter que continuar sofrendo, Ele vai continuar com você. Porque não teve ninguém que sofreu mais do que Ele. Que foi mais rejeitado, mais traído, mais esmagado do que Ele. Então, Deus suporta os nossos sofrimentos. Ele é um sacerdote que se compadece do nosso sofrimento. Ele tem paciência com o nosso processo e com o nosso tempo. Mas não é para você viver assim. Por quê? Porque Cristo realizou a obra. Ele é o servo sofredor. E a obra foi consumada na cruz de Cristo. Como a gente se lembra de quem é o Senhor? Quando o povo vai entrar na terra prometida, em Deuteronômio, Deus fala, guarde os meus mandamentos e lembre-se dos meus feitos, de tudo que foi escrito, recordem-se. E aí eles falavam, era oral na época, eles ficavam contando uns para os outros das maravilhas que Deus tinha feito. Você escreve as maravilhas que Deus faz na sua vida? Porque as escrituras, você precisa das escrituras para saber o que Deus fez na história, em toda a história. Você não lê a Bíblia, meu filho? Vamos começar. Agora, Deus faz coisas na sua vida, gente, porque Cristo está vivo. Cristo ressuscitou, então hoje Ele continua fazendo coisas na sua vida. Você escreve, você se lembra. Lamentações 3:27 fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, no tempo de sofrimento, no tempo de lamentação, e eu não estou excluindo, eu não estou trazendo aqui um negacionismo da nossa dor ou do nosso sofrimento, mas vamos nos lembrar das maravilhas que Deus fez. Vamos nos lembrar de onde Deus está agora, sentado num trono de glória e majestade. O Arthur enfim, falou sobre a passagem de Moisés, onde Deus faz passar a bondade dele. Jonas conhecia o caráter de Deus, por isso que ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, que Deus ia ter misericórdia do povo, porque esse é o Deus de Israel. Os profetas vão falar, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Deus conta toda a desgraça que vai acontecer, porque o povo abandonou ele, e dele fala, mas eu trarei de volta os cativos, eu recolherei de volta, eu os ajuntarei ele não fala 4 cantos da terra, mas eu os ajuntarei novamente. A promessa que a Ju leu, a gente vai lendo a promessa desde o início, quando a mulher e o homem caem, Deus já fala o que ia acontecer, toda a maldição, e eu falo, mas eu colocarei a semente, ele pisará o calcanhar da semente. Ele sempre está contando, eu vou trazer a redenção, eu vou trazer a salvação, eu vou ser misericordioso, eu vou ter misericórdia, eu vou ser bondoso com você, eu vou ser compassivo.
alguns nomes de Deus para te ajudar. Jeová Jiré, que é o Deus provedor, Jeová Rafá, que é o Deus que cura, Jeová Nissi, que é o Deus da nossa bandeira. Fala os nomes de Deus quando você está desanimado, quando você está achando que Deus está puxando seu pé, vai ler sobre o caráter dele. Vai ler os nomes de Deus, aqui tem vários outros. Sou o que sou, Adonai, meu Senhor soberano, Elohim, Altíssimo, Senhor, dono, mestre, Altíssimo, Todo-Poderoso, Onipotente, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus está presente, Emanuel, Deus... Pelo amor de Deus, olha os nomes de Deus, gente. Deus não te jogou no cerco para ver você pegar fogo, Ele está com você. Emanuel, Deus conosco. Um pouquinho antes desse texto, só para novamente falar sobre essa questão do Deus enganador, ou o Deus que quer puxar meu tapete. Um pouco antes, em Salmo 16:3, ele diz o seguinte: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus está nos seus santos. Nos seus santos. E por que nós somos santos? Por que Paulo chama sempre, né, a igreja de Corinto, de Efésio? Por que ele sempre fala os santos de Israel? Porque Cristo nos fez santos, gente. É por causa de Cristo, é Cristo em nós. E aí a gente entra num segundo ponto, que seria o Deus que só cabe até onde eu consigo ir, o Deus do meu tamanho. Porque o ponto é, o mesmo povo de Israel que tinha acabado de ouvir Deus no monte, a ideia de Deus nunca foi ter uma pessoa só para conversar com ele. Desde quando ele escolheu Abraão, ele falou, eu vou fazer um povo. Quando ele tira o povo do Egito, ele quer falar com todo mundo no monte. Quem fala para Moisés subir sozinho é o próprio povo que fala, sobe você, Moisés. Por quê? Porque eles ficaram com medo das manifestações do Senhor no Monte Sinai. Do terremoto, da tempestade, eles ficaram com medo do barulho. Eles falaram, vai você, Moisés. Toda vez que um homem vê a glória do Senhor, é tanta glória, uma manifestação do Senhor, é tanta coisa que aquele temor vem, por quê? Porque Deus é enorme. O Arthur até postou que a gente foi num parque que tinha uma montanha gigante, assim, de pedra, e ele falava assim, olha o dedinho do pé de Jesus. E era uma montanha gigante, assim, porque é estrondoso, é maravilhoso. Mas esse Deus, desse tamanho enorme, estrondoso, e do terremoto, e papapá, ele queria conversar com todo mundo. Mas as pessoas não quiseram, e eles falaram, sobe você, Moisés. E aí, quando Moisés fica lá, eles ficam lá embaixo, o que eles fazem? Um bezerro. E, tipo, por quê? E a partir, né, do próprio ouro que eles tinham, eles derretem e constroem os deuses. Porque, gente, é mais fácil a gente adorar um Deus que a gente fez. Um Deus que cabe na nossa cognição. Um Deus que cabe na nossa capacidade de compreensão. Do que adorar um Deus que ultrapassa toda a nossa possibilidade de compreensão. Claro que Deus se fez, Ele se revelou entre nós através do Espírito Santo, Ele se revelou através da sua palavra. A gente lê as Escrituras e o Espírito Santo desvenda a verdade do Evangelho, Ele se fez compreensivo para a nossa cognição. Mas Ele não está limitado à nossa cognição, Ele não está limitado a só aquilo que nós vivemos com Ele, a só aquilo que nós conhecemos dEle. Ele não foi criado. Em Deus existem sons, cores, coisas que nós nunca vimos, gente. Talvez mais sentidos, talvez mais coisas que são inteligíveis para nós. Quando eu fui preparar essa pregação, eu estou numa igreja presbiteriana e eu respeito muito sermões expositivos porque eu gosto. E eu fiz um sermão expositivo maravilhoso. Lindo, de verdade, em Atos. Eu estudei, eu fui atrás de história, eu fiz um sermão maravilhoso e esse ainda era o coração da mensagem. E ontem eu fui passear com o cachorro e Deus falou, e se eu não quiser que você faça um sermão expositivo? Eu falei, Senhor, eu não sou agitadora, eu não sou rebelde, eu já sou mulher, estou pregando na igreja presbiteriana e eu não vou pregar um sermão expositivo? E o Senhor me perguntou, quem você tem diante de você? Quem está diante de você? Porque quem caminha no temor do Senhor não tem temor de homens, gente.
Então, eu estava passando e eu chorei. Eu falei, Deus, mas eu não quero, eu vou parecer burra, eu vou citar 200 milhões de versículos bíblicos, eu vou pregar em um textinho de Salmos. Deus, eu estudei, Deus, eu fui atrás de comentários, Deus, eu fui atrás de textos, mas quem está diante de mim? Eu não quero pregar para vocês. Eu quero agradar o coração do Deus vivo, que está sentado num trono de glória. E Ele quer que vocês saibam que Ele não é um enganador, que Ele não é um mentiroso, que Ele não vai puxar o tapete de ninguém, que a obra redentora dEle na cruz é suficiente para a gente sair de um ciclo de viver em pecado, em arrependimento, em confissão. Isso faz parte da nossa vida, isso é uma disciplina. Nós temos um período específico do ano chamado Quaresma, em que nós andamos em penitência, em arrependimento, isso é um período do ano. O quadrinho verde mostra que a gente está no tempo comum, gente. É o tempo de missão, é o tempo de sair, de pregar o reino de Cristo. Todo o nosso sermão dos últimos 6 meses foi sobre o reino de Deus, o jeito do céu, que é a segunda parte da mensagem anunciada por Cristo. Arrependam-se, pois o reino é chegado. Arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Então nós andamos diante desse Deus que anunciou esse reino que está aqui hoje. Nós andamos nesse reino que já está aqui agora, ou a gente anda só na primeira parte. Eu não tenho medo da gente virar uma igreja coach, da teologia do conforto, nós não somos assim. Arrependimento e confissão de pecados faz parte da identidade dessa igreja. Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Ninguém aqui é superstar do evangelho santificado, poderoso. A gente não está aqui atrás de conforto, a gente sabe o que é sofrimento, a gente abraça o sofrimento, a gente abraça quem está doente, quem está sofrendo, a gente sabe lamentar. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós somos chamados para viver com coragem. Nós somos chamados para viver anunciando um reino que é chegado. Um reino. Um reino é chegado. Onde nós não precisamos, dia após dia, ir se lavar 20 vezes na banheira para purificar os nossos pecados e vir e pedir para o sacerdote entrar. E o sacerdote entra cheio de pedra, com o nome das tribos, para pedir arrependimento, para dar um cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado de uma vez por todas. Eu tenho o Senhor sempre diante de mim e por isso não serei abalado. Se nós não andamos diante do Senhor, nós andamos diante de alguém. Seja das pessoas, seja diante da nossa própria consciência. Paulo fala que pouco importava se ele tinha uma consciência limpa, importava que o Senhor... É Tessalonicenses, amor? É Coríntios? Ele falava assim, eu não me importo mesmo se a minha consciência estiver limpa diante de vocês e diante de mim mesmo, porque importa o que o Senhor pensa de mim. O que o Senhor... Você está andando diante desse Senhor? Romanos 8 vai falar da nossa posição em Cristo. Talvez a gente caminhe há muito tempo como crente no conhecimento de tudo que Cristo é, maravilhoso, poderoso, assentado num trono de glória, mas talvez a gente não está aqui debaixo da costela dele, do sangue dele. Porque a gente continua nesse ciclo infinito. Paulo vai falar em Romanos 8 que a nós foi dado o Espírito e nós não vivemos mais como escravos da nossa carne, dos nossos desejos, mas nós vivemos pelo Espírito de Deus em nós. E daí, agora entra num ponto, porque se Jesus não é mais o bebê na manjedoura e nem o homem pregado na cruz, gente, o Espírito Santo não é uma pomba, não é um arrepio, não é um choro, não é, sei lá. Não, gente, o Espírito Santo é Deus, 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 Deus. O Espírito Santo não é um Deus menor. Ele é Deus, Ele é Deus. E Ele está dentro de você. Deus é Deus, entendeu? O Espírito não está pairando sobre as águas mais. O Espírito não está voando aqui em cima. O Espírito está aí dentro de você. Então esquece a pomba, entendeu? Não é uma pomba. Você está entendendo? É Deus dentro de você. E continuando Romanos 8. Paulo fala, quem fará alguma acusação contra os eleitos do Senhor? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. E ele continua dizendo que é Cristo que está sentado no trono. É Cristo. É Cristo. É Cristo que está sentado no trono. Então, meu filho, se você é crente, chega de sofrer e de viver com medo. Que o Espírito de Deus está dentro de você.
O soberano Senhor, vitorioso Jesus Cristo, que venceu a morte, te colocou embaixo dessa capa, desse manto. Ele não é que nem José, lembra José? Ele tinha vários irmãos, e aí ele recebe uma capa de filhinho favorito, e ele fica só para ele. Jesus não é José, Jesus pega essa capa e ele estende sobre todos os nós. Então nós somos santos porque Cristo é santo, por causa do que Cristo fez. Então Deus é soberano, bom, misericordioso, guardião, fiel no cumprimento da sua palavra. Cristo é o Filho de Deus, encarnado, ressurreto, vencedor da morte, sacerdote, compassivo, leão da tribo de Judá, o centro da existência. O Espírito Santo é Deus, conselheiro, poderoso, criativo, gracioso, consolador, intercessor. O que mais nós precisamos? De quem mais nós precisamos? Será que hoje a imagem que você tem de Cristo pode mudar na sua mente? Será que você pode tirar o Jesus de pintar e colocar um Cristo assentado num trono de glória? E quando as coisas te afligem, quando você está tenso, você pode olhar para esse Cristo? Quando eu estou sendo desafiada na minha fé, eu começo a recitar o credo apostólico. Eu começo a ler esse tipo de versículo que fala que Cristo está sentado sobre um trono de graça, que Ele é vencedor, que Ele venceu sobre todos os inimigos, que a terra é o estrado dos pés dEle, que eu sou mais que vencedor em Cristo. Gente, não tem problema esses textos. Entende? Por que uma parte da igreja de Jesus só prega isso? Só prega que a gente é vencedor, só prega que a gente não tem que sofrer, só prega... Não significa que a gente exclui essa parte da Bíblia. Porque tem coisa errada nesse ponto, não significa que a gente exclui isso. Eu estava compartilhando com a Ju e com o Caruso, eu estou quase acabando, no domingo passado, que na minha caminhada de fé, eu tive um momento em que eu entrei nesse lugar. Ai, que Deus é um Pai muito bom, e eu vou ficar no colo do Pai, e eu amo Jesus, e Jesus é bonzinho, e Jesus é misericordioso, e Jesus é amoroso. Daí eu fui numa conferência e um monte de gente aceitou o apelo para ir para o martírio. No Oriente Médio. Eu fiquei, gente, esse povo não entendeu a mensagem. Ele está falando para morrer por Jesus. Isso foi em 2019, e eu fui profundamente tocada por aquilo. Eu falei, cara, meu evangelho está muito incompleto. Eu estou aqui tentando resolver minha paternidade e esse povo quer ir morrer por Jesus. E aí eu entrei em um lugar maravilhoso, onde o meu temor do Senhor cresceu, onde a minha consciência sobre a majestade dEle, sobre como a minha vida tem que ser entregue para o altar de Jesus cresceu, e é maravilhoso. O ponto é que daí eu entrei no outro extremo, onde eu achava que viver para Jesus era só sofrer por Jesus. Não, eu sou uma pecadora, desgraçada. Não, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Não, porque... E daí eu entrei nesse mundo, onde só existia isso. Gente, as duas coisas. É o Deus soberano, poderoso, o qual nós tememos, o qual nós devemos exaltar com glória, com reverência, com temor, com compaixão, entregar as nossas vidas. A gente tem um casal de missionários aqui que enfim, entregou a vida pela igreja sofredora, que estão dispostos a ir em lugares perseguidos. Isso é maravilhoso, nós precisamos disso no nosso meio, de gente que está disposta a sofrer por Jesus, a morrer por Jesus, e não quer só ficar vivendo uma vidinha confortável, amém? Mas Ele também é o Deus relacional, Ele também é o Pai querido, Ele também é amoroso, Ele também é compassivo, Ele também é bondoso, Ele também é relacional. Ele também é acessível, Ele também é vulnerável. Então, será que a gente pode viver conhecendo esse Deus que é fabuloso, tremendo, majestoso, o qual nós devemos dar toda a nossa reverência, mas, ao mesmo tempo, nos aproximar dEle, cobertos pelo sangue de Cristo, entendendo que o véu foi rasgado. E crer que nós já recebemos o perdão dos nossos pecados, a misericórdia e o poder para caminharmos anunciando a sua mensagem de que o reino é chegado? Será que a gente pode caminhar nesse lugar, e não só aqui e não só ali? Não é porque as pessoas fazem teologia ruim com um texto bíblico ou com uma parte das Escrituras que a gente exclui essa parte das Escrituras e vive só de um outro lado. Então, se eu pudesse deixar algo na sua mente hoje, para você refletir, é diante de quem você vai andar? Diante de que Deus? Qual é a imagem do Deus que você carrega? Deus não é um enganador. Deus não é um enganador. Ele não é traiçoeiro. Ele não é mentiroso. Essa é a voz da serpente. Cristo está vivo hoje e agora. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo e Ele está vivo. E a continuação do texto diz,
que eu já li, né? Que é o verso 9. O verso 9 diz: Por isso meu coração se alegra, meu espírito exulta e até meu corpo repousará seguro. Se o Senhor está diante de você, você vai ter um coração alegre. E coração, mesma palavra que é usada em Provérbios, acima de tudo guarde seu coração, sua mente e seus pensamentos. Seu coração, se você está diante do Senhor, seu coração, sua mente, seus pensamentos permanecerão alegres. O seu espírito exulta, então não é só chorar. Tá. E até o meu corpo repousará seguro. Amém? Se nós andamos diante do Senhor, até o nosso corpo vai repousar. Até o nosso corpo vai achar descanso. Tá. Para finalizar, que eu tenho 1 minuto e 32 segundos, é o seguinte. Depois que eu virei presbiteriana de verdade. Eu não queria mais saber de mover, não queria mais saber dessas coisas. Vi um documentário, achei que tudo que eu já tinha profetizado na minha vida era mentira, que eu não ouvia a voz de Deus e, enfim, entrei nesse lugar que eu falei para vocês, onde eu fui, enfim, pega com o temor de Deus. Meu marido não, meu marido sempre quis o mover, super presbiteriano, mas super carismático. Esse é o termo correto, inclusive, gente, carismático, não é pentecostal, que é diferente. Tá, movimento pentecostal, movimento que começou lá, gente, na rua Azusa, no avivamento de Azusa, nos Estados Unidos, que deu origem à Assembleia de Deus, e outras denominações pentecostais, como a gente tem Quadrangular, como a gente tem outras denominações pentecostais e neopentecostais. Movimentos carismáticos são movimentos de derramamento do Espírito em igrejas históricas e tradicionais. Então, existe um movimento carismático dentro da Igreja Católica, existe um movimento carismático dentro da Igreja Luterana, da Igreja Metodista, da Igreja Batista. Então, o termo correto para a gente falar sobre um derramamento de Espírito entre nós é algo carismático e não pentecostal. Por quê? Porque nós continuamos sendo presbiterianos e nós não temos nenhuma intenção em romper com a denominação e virar uma comunidade pentecostal, tá bom? Então, não gostava dessas coisas. E aí o Arthur entrou assim num trabalho de convencimento, assim. E daí ele me levou para Recife, tive contato com o pessoal na Shores of Grace, vi um monte de missionários cheios do Espírito Santo, buscando o Senhor. Eu fui servida pelos missionários lá, maravilhoso. E depois ele me levou numa conferência. Mano, já começou errado já. Primeiro que tinha 7.000 pessoas. Segundo que eu cheguei lá, eu tenho que tomar cuidado que eu fui fazer isso e eu me machuquei na casa da minha mãe. E tinha uma mulher, gente, que ela tinha um braço assim, ó. Tipo assim, nossa, e daí ela fica... Cara, eu vi todo tipo de manifestação bizarra, assim. Cara, eu estava odiando aquilo, assim, e só fazia 10 minutos que eu estava lá. E daí, cara, o negócio já começa pelo nome, Voz dos Apóstolos. Já fica assim, já dá 3 tipos de medo, assim. E aí... A mulher com o braço, era uma mulher, assim, da multidão, mas ela com aquele braço, assim, eu me sentia o Mário, porque eu queria passar, e daí eu tinha que ficar assim, tá, o braço vai, o braço volta, mas ele ia para cima e para baixo. Gente, negócio horrível. E daí, isso era só o início das dores, né? Tipo assim, o negócio piorava muito. Aí a primeira pessoa foi falar, mano, nossa, tipo assim, pensa num troço ruim, tudo errado. Eu olhava para o Arthur e falei, eu não acredito que eu estou aqui, que eu paguei hotel para vir nesse negócio, pelo amor de Deus, isso aqui é uma bagunça, uma zona. Nossa, eu estava odiando tudo aquilo, assim, sério. Fiz os pontos da heresia, da pregação do irmão. Não, até hoje eu não gosto dele, eu não vou fingir, não gosto desse cara. Tipo assim, nossa, meu Deus, é a mulher dele, doida também. Mulher dele chacoalha. Meu, era horrível, era um negócio horrível. E aí a gente voltou pro hotel, eu falei, amor, não dá. 5 dias aqui, eu não vou aguentar, isso aqui é um ultraje para a minha fé. Não dá, amor, isso aqui, olha a falta de reverência, que bagunça, enfim. O Arthur falou assim, amor, a gente não está aqui pela teologia desse povo. A gente está aqui porque Deus derramou algo sobre esse povo que nós não temos. Você pode crer que Deus derrama coisas diferentes em porções da igreja dele. Então, assim, abre seu coração para receber o que esse povo tem. E você retém o que é bom, e o que é ruim você joga fora. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Prove a profecia. Tá bom. Aí eu fui no segundo dia, o louvor era bom e tal. Vamos lá. Aqui só, né? E assim, ó, vendo o povo cair, tinha aqueles paninhos. Gente, era um negócio horrível, assim. Terrível, horrível.
Eu não achava bonito, gente. Eu achava tudo horrível e achava que nada era verdade, né? E daí teve uma pregação super boa, e aí tinha um time de ministração na frente. Nesse dia, o senhor falou comigo como um culto normal, onde o senhor fala com a gente, aí tem um apelo. Fui no apelo, alguém orou por mim, X. O senhor me deu uma direção para o próximo período da minha vida, muito legal. Falei, não, já valeu a pena. Vim, Deus falou comigo, de um jeito normal, e, e beleza, né? Tipo assim, já valeu a pena, tá bom? Porque Deus falar com a gente vale a pena qualquer coisa, né? Qualquer coisa vale a pena para Deus, para a gente ouvir a voz de Deus. Beleza. Acontece que a gente foi para um coffee break de um aplicativo. Olha que rolê, assim, era um negócio que eles estavam fazendo um merchan com coffee break para 100 pessoas. E numa conferência de 7.000, você tem um café de graça para 100 pessoas, legal. Daí a gente foi. Daí o cara apresentou o aplicativo para a igreja, um negócio que a gente não precisa, definitivamente, porque a gente não tem 200.000 pessoas na igreja. Aí comendo tal, e daí um cara, o que eu odiava, pregou lá, eu fiquei olhando para o teto, porque eu não gostava dele. Sei lá o que ele falou, não prestei atenção também. E daí, porque eu estava assim, retém o que é bom, esse cara não é bom, não vou reter ele, né? E aí, gente, estou acabando, prometo, está quase na hora do almoço. No final, ele chamou algumas pessoas que iam ministrar e falou assim, essas pessoas vão orar e você pode vir à frente se você quiser receber oração. E tem uma mulher loira chamada Dona, ela falou um motivo específico. Então, assim, eu vou orar por pessoas que estão lutando com doenças psicológicas. Outra pessoa, eu vou orar por pessoas que estejam sofrendo do seu casamento. Eu vou orar por pessoas que queiram tomar alguma decisão no trabalho. Sabe, assim, esse tipo de coisa. Então, se você quer oração por alguma dessas coisas, vem aqui e ora com essa pessoa. Então, eu estava lá, normal, tipo assim, vou receber oração no apelo, assim. E daí veio a tia, loira, e daí, tipo, ela, assim, ela encostou em mim e falou assim, sei lá, abençoa ela, senhora, alguma coisa assim, sabe? Só. E daí eu senti assim, que eu estava indo para trás. Eu não vou para trás. Daí, tá, resumo da história. Gente, a mulher, juro, ela só encostou em mim e eu caí no chão. Cara, primeira coisa que eu pensei em cair no chão, meu Deus, né? Estou vivendo uma experiência sobrenatural? Não. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou ser dessas pessoas que caem no chão. Não, eu não sou essa pessoa. E daí a piora, porque deles foi um paninho em cima de mano. E daí eu olhava para o lado assim, e o chão estava meio sujo ainda. Ai, cara, horrível. Tá, nesses primeiros 10 segundos, porque isso foi 10 segundos, eu olhando o chão assim, eu não sou dessas pessoas que caem no chão. E aí o Espírito Santo falou comigo, e ele falou, por que você me resiste tanto? Por que você me resiste tanto, tanto, tanto? Por que você me resiste tanto, tanto, tanto? Por que você me resiste tanto, tanto? Por que você me resiste tanto, tanto? Aí, óbvio, né? Daí eu comecei a chorar. Espírito Santo, me perdoa, porque você... foi só isso que Deus me falou, não tem mais nada. Foi só isso, tá? Por que você me resiste? Por que você me resiste? Por que você me resiste? E daí eu tentava levantar e não conseguia. E daí eu ficava assim, ai meu Deus. E aí Deus falando, da mesma forma como você se sente agora, é como eu me sinto dentro de você. Eu me sinto assim dentro de você. Eu não posso me mover, eu não posso agir, porque você está muito preocupada com a sua cara. Você está muito preocupada com o que as pessoas acham da sua adoração, com o que as pessoas acham da sua inteligência, com o que as pessoas acham do fato de você ser mulher, com o que as pessoas acham, ao mesmo temor que eu estava ontem, quando eu tinha preparado um sermão maravilhoso e expositivo, que eu espero que Deus deixe eu pregar um dia, porque eu adorei. Mas por quê? Porque eu estou com temor de homens, eu não estou com temor do Senhor. Gente, a parada da Maria de Betânia, lá com o vaso do desperdício, é porque a adoração extravagante, a adoração inteira, incomoda. A adoração de Davi incomodou a esposa dele, Mical. Porque ele estava doido de alegria com a presença, com a arca voltando. Então parece que é bobeira, parece que é desperdício, parece que é nonsense. Cair no chão sujo, ficar lá, tipo assim, não quero mais isso para minha vida, Deus. Mas assim, vocês entendem? O problema era a minha imagem. Eu não queria um encontro com Deus porque eu não queria ser dessas pessoas que caem no chão. Deus responde fome, gente. Quem está com fome, Ele vai responder.
É por isso que os fariseus não criam nos milagres que estava acontecendo diante deles, e eles tinham todo o conhecimento das Escrituras. É porque não cabe, é porque parece burro. É porque é meio vergonhoso, sabe? E tá tudo bem se você não é a pessoa que cai no chão. Eu não sou a pessoa que cai no chão ainda. Mas assim, caí essa vez. Mas assim, para mim foi... E daí eu fiquei lá, 40 minutos, o troço acabou, eu fiquei lá, nada sobrenatural, não recebi nenhum... Nada sobrenatural, assim... Não, nada sobrenatural, tipo assim, eu não levitei, não saí vendo gente voar. Sabe essas coisas? Não. Isso, o Arthur falando, você fala que eu senti o peso. Tipo, eu não conseguia levantar, e por isso o Espírito Santo falou que eu resistia a ele, que eu estava me sentindo desse jeito. Fiquei lá 40 minutos ouvindo que eu resisti ao Espírito Santo, fiquei pedindo e clamando para Deus não me deixar lá 7 dias, né? Porque a Heidi Baker ficou 7 dias. Tem umas histórias, assim, que o povo fica dias, né? Deu, não. Mas, assim, eu não quero mais ter medo dos homens ou de passar vergonha porque eu amo Jesus. Sabe? Dane-se. Para ouvir a voz de Deus vale qualquer coisa. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero Deus. Eu quero o que Deus quer fazer. Entendeu? Amém? Aleluia. Vou orar. Vamos orar. Tá, pode ficar de pé. 2 minutos. Não, obrigada. Tá. Espírito Santo, nós pedimos a sua presença, pedimos que o Senhor venha aqui. Senhor, essa igreja não tem parte com a mentira de Satanás de que o Senhor é um enganador. Essa igreja crê que o seu reino chegou, Senhor. Deus, nós não andaremos com medo, Senhor. Pois nós vemos Cristo ressurreto, assentado no trono de glória e majestade. Cristo, toda a nossa adoração é para o Senhor. Nós fixamos os nossos olhos no Senhor. Nós fixamos os nossos olhos no Senhor, Jesus. 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 Se você quer receber uma oração, você pode ou vir à frente ou levantar a sua mão, que alguém vai orar com você. Ou se você quer viver esse tempo sozinho com o Senhor, fique à vontade.